Como é possível que os vestígios de um evento ocorrido há séculos fossem encontrados preservados e com aparência surpreendentemente recente, como se tudo tivesse acontecido ontem? Essa questão ganhou força quando uma equipe de mergulhadores afirmou ter localizado no fundo do Mar Vermelho restos que poderiam estar ligados ao lendário exército do faraó. O que começou como uma missão secreta, financiada com mais de 10 milhões de dólares, rapidamente se transformou em uma das alegações mais controversas da arqueologia moderna. A operação não era um projeto acadêmico comum, nem uma produção cinematográfica. Tratava-se de uma missão privada, conduzida por mergulhadores de elite, incluindo ex-militares e arqueólogos subaquáticos, apoiados por engenheiros especializados e tecnologia de ponta. Eles utilizavam sonar de varredura lateral, capaz de mapear o fundo marinho com precisão extrema. Veículos subaquáticos operados remotamente equipados com câmeras de alta definição e magnetômetros altamente sensíveis, projetados para detectar vestígios metálicos enterrados sob camadas de areia e coral. O objetivo era investigar coordenadas registradas décadas antes por Ron Wyatt, um pesquisador autodidata cujas alegações haviam sido amplamente rejeitadas pela comunidade científica. No final do ano de 2024, a equipe iniciou os mergulhos no Golfo de Aqaba, uma região profunda e estreita que separa a península do Sinai da Arábia Saudita. Durante dias, o sonar revelou apenas um fundo vazio e silencioso. Contudo, em determinado momento, surgiram formas incomuns na tela. Essas formas não eram irregulares como rochas naturais, mas sim simétricas, circulares e organizadas em uma trilha linear que se estendia pelo fundo do mar. Quando os veículos subaquáticos desceram para investigar, suas luzes iluminaram objetos parcialmente cobertos por coral. Gradualmente, tornou-se evidente que aquelas formas eram rodas. Não se tratava de uma única roda, mas de centenas delas, espalhadas ao longo de aproximadamente 2,5 km. Algumas apresentavam 4 raios, outras 6 e outras 8, padrões associados às carruagens utilizadas pelo exército egípcio durante o período do Novo Reino. As rodas com menos raios correspondiam a modelos mais antigos, enquanto as de 6 e 8 raios representavam versões mais avançadas, utilizadas por forças de elite e possivelmente por membros da realeza. O fato de todas essas variações aparecerem juntas sugeria a destruição simultânea de uma grande força militar. Além das rodas, os mergulhadores encontraram fragmentos metálicos que poderiam ser eixos de carruagens, bem como estruturas retangulares que lembravam os compartimentos onde os condutores ficavam posicionados. Muitos desses objetos estavam parcialmente fossilizados, incorporados ao fundo marinho por séculos de crescimento de coral. O coral havia crescido sobre madeira, bronze e outros materiais, preservando suas formas originais mesmo após a decomposição dos componentes orgânicos. Ainda mais impressionante foi a descoberta de ossos humanos e de cavalos misturados aos destroços. Crânios, vértebras, ossos pélvicos e membros estavam espalhados entre as rodas e os fragmentos metálicos. Os restos de cavalos estavam posicionados como se ainda estivessem presos às carruagens no momento da destruição. Essa disposição sugeria um evento repentino e violento, não um processo gradual de afundamento ou decomposição. Durante um dos mergulhos, um dos pesquisadores observou um brilho incomum sob uma camada de coral endurecido. Ao examinar mais de perto, percebeu um reflexo dourado. Isso reforçava alegações anteriores de que uma roda de carruagem revestida de ouro teria sido encontrada naquela região, possivelmente pertencente a um comandante importante, ou até mesmo ao próprio faraó. Contudo, o objeto não pôde ser removido sem causar danos irreversíveis, e foi apenas documentado por meio de fotografias e vídeos detalhados. A localização dessa descoberta torna o caso ainda mais intrigante. O Golfo de Aqaba é conhecido por suas profundidades extremas, que em muitos pontos ultrapassam 1,5 km. No entanto,
exatamente onde os destroços foram encontrados, o fundo do mar se eleva, formando um planalto submerso que conecta as duas margens. Esse corredor natural tem cerca de 16 quilômetros de extensão e vários quilômetros de largura, constituindo o único local na região onde uma travessia antiga poderia ter sido possível. Embora ainda profundo, esse trecho é significativamente menos profundo que as áreas adjacentes, criando uma espécie de ponte subaquática. O campo de destroços segue precisamente essa rota, sugerindo que um grande grupo se deslocava por ali quando ocorreu a destruição. Além disso, as condições ambientais contribuíram para a preservação. A profundidade impediu que correntes fortes ou atividades humanas perturbassem os objetos, enquanto o coral os envolveu e estabilizou ao longo dos séculos. Uma das teorias científicas propostas para explicar o evento envolve a erupção do vulcão Thera, na atual ilha de Santorini, ocorrida há cerca de 3.500 anos. Essa erupção foi uma das maiores da história humana e pode ter gerado um tsunami massivo. Antes de um tsunami atingir a costa, a água recua dramaticamente, expondo o fundo do mar. Isso poderia ter criado temporariamente uma passagem seca sobre o planalto submerso. Quando a água retornou, teria avançado com força devastadora, destruindo qualquer coisa em seu caminho. Esse cenário apresenta semelhanças com antigos relatos que descrevem água se abrindo e depois retornando subitamente. Embora a ciência não confirme os detalhes sobrenaturais dessas narrativas, reconhece que fenômenos naturais extremos podem produzir efeitos que seriam interpretados como milagrosos por testemunhas antigas. Grande parte do interesse atual se deve ao trabalho anterior de Ron Wyatt, que na década de 1970 afirmou ter encontrado rodas de carruagens fossilizadas no mesmo local. Ele também alegou ter fotografado e recuperado partes dessas estruturas. No entanto, suas conclusões foram amplamente rejeitadas, em parte devido à falta de documentação considerada adequada e ao fato de ele não possuir formação acadêmica em arqueologia. Mesmo assim, a nova expedição afirma ter confirmado vários aspectos que Wyatt havia descrito décadas antes. Segundo o único relato antigo, preservado sobre a travessia do mar, um grupo em fuga ficou encurralado entre o mar e um exército perseguidor. O texto afirma que uma passagem se abriu, permitindo a travessia em terra seca, e que o exército perseguidor foi destruído quando as águas retornaram. Pesquisadores modernos sugerem que essa narrativa pode combinar elementos históricos, tradição oral e interpretação teológica, refletindo tanto possíveis eventos reais quanto a maneira como foram compreendidos pelas pessoas da época. Se as descobertas recentes representam realmente os restos desse evento específico ou outro episódio histórico ainda desconhecido, permanece uma questão sem resposta definitiva. O que é inegável é que o fundo do Mar Vermelho preserva estruturas e vestígios que indicam um acontecimento violento ocorrido há milhares de anos. A combinação de geografia única, condições ambientais favoráveis e tecnologia moderna permitiu revelar evidências que antes permaneciam ocultas. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.